Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Dessa vez não sobre filosofia, vamos voltar para as revistas, os livros ou os filmes, que é este o caso. Eu acabei de rever, eu acho que pela 20ª ou 50ª vez, não sei. Talvez seja o filme que eu mais assisti na vida. Eu, a primeira vez que eu assisti esse filme faz tanto tempo que eu nem me lembro. Acho meio que já faz parte daquelas lembranças meio que nebulosas, né, da primeira infância. Eu imagino que eu assisti esse filme pela primeira vez quando eu tinha 4 ou 3 anos. Porque diferente dos outros filmes, né, como O Lobisomem Americano em Londres, No Limiar da Loucura e outros que eu comentei, eu tenho uma lembrança, uma memória vívida de quando foi a primeira vez que eu assisti esses filmes. Quem era minha companhia, porque geralmente eu assistia esses filmes com meu tio. A gente ficava até tarde ali assistindo esses filmes supostamente de terror. Esse filme não é de terror. Repetindo, eu imagino que eu assisti esse filme ali pela primeira vez quando eu tinha 4 ou 5 anos. Ele realmente no início dos anos 90, 91, 92. Era naquela época na qual não havia internet, pelo menos os mortais não tinham acesso à internet. Havia uma coisa chamada fita cassete, que os adolescentes de hoje não conhecem. E mesmo assim a minha família não tinha contato com o videocassete, porque eu imagino que o videocassete e a fita VHS, ela chegou no Brasil por volta ali de 82, 84, e mesmo assim no início dos anos 90, 91, 92, ela ainda não era popular. Eu não conhecia ninguém que tivesse um videocassete, ninguém que tivesse nenhuma locadora, o local onde, entre aspas, nós locávamos, né, alugávamos esses filmes. Então, toda a nossa informação ou vinha dos pais, né, da família, ou vinha da escola. E, no caso do cinema, né, para quem é pobre e para quem vive nesses interiores perdidos, Brasil adentro, né, nesse, entre aspas, Brasil profundo, você não tem acesso ao cinema, não tinha locadoras, não tinha como entrar em contato com esses bens culturais, a não ser via televisão. Em especial, a Rede Global e o SBT, né? E se não me engano, esse filme era exibido na Rede Globo. Eu devo ter passado a infância inteira assistindo esse filme. Como eu disse, eu não tenho a menor recordação de quando foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Eu sei que eu assisti várias vezes, né, em várias circunstâncias diferentes. E é um filme, na verdade, de 1984. É, na verdade, uma adaptação de um romance alemão dos anos 70, de 1974. E como eu disse, ele virou filme em 84. A direção é também de um cineasta alemão, o Wolfgang Petersen. Ele fez alguns curtas-metragens, fez um filme de sucesso na Alemanha, então ele foi cooptado por Hollywood. E a estreia dele, né, do Wolfgang Petersen, nos Estados Unidos, em Hollywood especificamente, foi com exatamente esse filme, que é o The Neverending Story, que é a história sem fim em português. E eu fiquei muito surpreso, porque havia uma cópia desse livro, na verdade tem umas 3 ou 4, na biblioteca Epifânio Doria. Então eu cheguei a ir lá, folhei o livro, li alguns capítulos, mas eu nunca cheguei a pegar emprestado. De fato, eu só cheguei a ler o livro numa versão digital, né? E por incrível que pareça, o livro, aliás, o filme é uma adaptação literal do livro. Todos aqueles elementos que aparecem no filme tem no livro. Só que no filme, a história que é narrada, ela ganha uma conotação diferente. É uma história que é mais plausível ou mais passível de ser retratada no cinema do que na literatura. Voltando, é A História Sem Fim, um filme de 1984,
baseado literalmente nesse livro, né, do Neverending Story, que é de um autor alemão, o Michael Ende, ou Michel Ende. Gostaria muito de comprar o livro, como eu li numa versão digital. Eu assisti esse filme desde que eu consigo me lembrar. Eu assisti esse filme, revi várias vezes, eu acho que eu já vi esse filme umas 30 vezes. Gravei em VHS, tenho DVD, casualmente eu vejo esse filme. É difícil passar um mês sem que eu reveja o Neverending Story, ou então que eu veja até duas vezes, né? Eu gosto muito dele. Ele e alguns outros, que daqui a pouco eu vou citar aqui, porque eu sempre vejo, né? Voltando, eu gostaria muito até de comprar o livro, só que o problema é que aqui no Brasil, quem detém os direitos de publicação é a Martins Fontes. E não vou reclamar da política de preços da Martins Fontes. Eles que sabem os custos de produção dos livros deles, né? É sempre um material excelente, eles são muito caprichosos. Eu não gosto muito do trabalho gráfico deles, que os livros são todos muito parecidos, mas um livro que é um romance infanto-juvenil, que tem um pouco mais de 400 páginas, o preço sugerido de capa é de R$ 130. Cara, é muito caro, sabe? Eu sei que houveram que a nossa moeda está muito desvalorizada, o dólar está quase a R$ 6. Eu sei que o papel passou por vários aumentos de preços agora, em 2021. Ele já, aliás, desde janeiro de 2021, que é o ano no qual estamos, o preço do papel já subiu em 25%. Quer dizer, eu sei que há essa problemática toda, mas R$ 130 por um livro ali de literatura infanto-juvenil, sem ilustrações, capa simples, aquele papel, tem aquela polpa vagabunda, custa R$ 130, é um absurdo. Então, esperarei para que esse preço caia, ou para que eles vendam numa versão de bolso, mas realmente queria um livro grandão, né? Talvez até com algumas ilustrações, que eu acho que o livro vale a pena. Acho que a Martins Fontes deveria fazer com esse livro o mesmo trabalho que a Companhia das Letras fez em relação à obra do Monteiro Lobato. Que tudo bem que Monteiro Lobato, as obras deles agora estão em domínio público e qualquer editora pode publicar, mas eles contrataram uma artista para fazer ilustrações para o livro. Então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, Memórias de Emília, sabe, todos aqueles livros do Monteiro vêm com ilustrações belíssimas. E o História Sem Fim, ou A História Sem Fim, também como é um livro voltado para esse público infanto-juvenil, ali para jovens de 8, 10, talvez 12 anos, seria interessante que ele também viesse ricamente ilustrado, para ser mais cativante, né? Para esses leitores que começam a se desafiar com livros um pouco maiores. E repetindo, apesar dele ser bem extenso, ele tem mais de 400 páginas, é um livro assumidamente infanto-juvenil. Né? Você não vai encontrar nenhuma reflexão muito sofisticada ali, apesar de existirem, e no filme eles enfatizam isso. Então, voltando, a história Sem Fim, de 1984, a direção do Wolfgang Petersen. Ele tem alguns sucessos do cinema, que vieram depois, como por exemplo Mar em Fúria, Troia e alguns outros. Ele não é uma dessas pessoas que fizeram uma dessas pessoas que fez dezenas de filmes. Ele tem alguns filmes pontuais, mas que são muito bons. Né? O roteiro são questionáveis, mas o cara sabe filmar. Voltando, né? A história sem fim ele conta uma aventura simples. Ele conta essa história do Bastian, né? O Sebastian, que é um jovem, um desses pré-adolescentes. Ele tem ali por volta de 11, 12 anos. E um dia, quando ele sai desse trajeto de casa para a escola, ele é assediado ali pelos por uns pivetes, né, que tá fazendo bullying com ele, né, por uns trolls. Aí ele foge e se esconde numa loja qualquer, né, que era na verdade um sebo, um local onde se vendiam livros usados. Então quando o livreiro ele percebe que a criança entrou, né, que ele ainda está naquela fase que, provavelmente como eu disse, ele tem uns 11 anos, mas ela é muito pequena, muito magrinho. Aí o livreiro pergunta, né? O que, é que você está fazendo aqui, né? A loja de fliperamas é na esquina. Né? Aqui nós temos livros, né? Ou vendemos livros, que são esses objetos
grandes, retangulares, né? Que exigem concentração, disciplina, né? Esforço, né? Eles não acendem luzes, nem fazem bip-bip, né? Aí o menino diz, eu sei o que é um livro, né? Eu já li, eu tenho mais de 200 livros em casa. Aí o livreiro diz, revistas em quadrinhos, né? Aí ele, não, eu tenho livros. Eu já li 20 mil léguas submarinas, Tarzan, O Rei dos Anéis. Porque a época que esse filme provavelmente chegou no Brasil e que recebeu a dublagem, não havia ainda uma tradução do Senhor dos Anéis. Então, provavelmente, quem fez o trabalho de dublagem, né, pegou no original e colocou o Lord of the Rings como, entre aspas, o Rei dos Anéis. Mas, claro que é uma óbvia referência ao Senhor dos Anéis, que, porventura, por sinal, estou terminando. Estou aqui na minha terceira leitura, né? Mas é um papo para outra hora, porque realmente é um livro muito curto para o tamanho da narrativa que ele quer apresentar. Mas dessa vez o que me interessa do Senhor dos Anéis é os apêndices, né? Porque a história, como eu já sei, decoy e salteada, né? Mas vou terminar. Quando eu terminar a terceira leitura, eu volto e comento alguma coisa sobre ele. E voltando para o filme, né? É engraçado porque tem essa história, né, desse pré-adolescente, que é o Sebastian, que ele gosta muito de literatura, e acaba usando esse mundo onírico da literatura, em especial dessa literatura fantástica, da literatura pulp, né, em especial, porque ele cita o Tarzan, o 20 Mil Léguas Submarinas, como uma espécie de refúgio, em especial porque a mãe dele havia falecido há pouco tempo, então ele acaba meio que encontrando ali um abrigo, uma espécie de consolo, né? Para esse momento traumático pelo qual ele passa. Então ele percebe que o livreiro está com um livro, né, que ele achou curioso, ele pergunta, que livro é esse? Aí o livreiro diz, esse é um livro perigoso, né? Não é para você. Aí ele, como assim um livro perigoso? Aí o livreiro ele pergunta, você por acaso já foi o Capitão Nemo, né? Preso no submarino a centenas de metros, né, abaixo da linha do mar e tendo o seu Nautilus, né, o seu submarino sendo esmagados pelos tentáculos de uma lula colossal, né? Aí a criança disse, já. Aí o cara disse, e você não teve medo? Aí o cara, claro que não. É só literatura, né? Não, cara, então, é por isso, esse livro aqui não é para você, né? Então, volta a precisar fazer e prosseguir com a sua vida. Aí o livreiro ele se distrai, o menino pega o livro e sobe, até deixa um bilhete para ele, né? Não fique com raiva, devolverei o seu livro em breve. Então o menino vai para a escola com o livro lá, a The Neverland Story, né? Essa história sem fim na mochila. Ao chegar na escola, antes de entrar, ele já chega na escola atrasado, porque ele, como eu disse, ele se escondeu ali dos trolls, né? Para não apanhar e nem ter o dinheiro do lanche roubado. Aí ele percebe que a professora está aplicando uma prova de matemática. E no início do filme, o pai já tinha comentado, né, que ele tinha tirado notas baixas em matemática, ele precisava se esforçar mais, não podia ficar simplesmente se escondendo dos seus problemas, porque voltando, né, tanto o livro como o filme, eles são voltados para esse público infanto-juvenil, então eles trazem uma série dessas pequenas lições, né, de motes que esse pré-adolescente ele precisa aprender, né? Repetindo, né? A não se esconder dos seus problemas, enfrentar as adversidades de frente, superar adversidades contando com seu potencial interior, nas suas capacidades, etc. Né? Então, ao longo do filme, ele faz uma série de referências a isso, né? E, como eu disse, quando o menino chega ali na porta da sala, ele percebe que a professora passa uma prova, entre aspas, surpresa, né, de matemática, e repetindo, o pai dele no início do filme já havia comentado que ele precisava melhorar as notas em matemática, ele, pronto, agora que eu me ferrei. Aí ele não vai para a sala, ele se esconde lá num porão, no sótano, no porão, né, da escola, não sei, no espaço lá oculto, e ele aproveita, né, para matar a aula de matemática e começar a leitura da história sem fim. E é muito bacana porque ali uma interação, né? Os personagens, porque essa história sem fim, a narrativa ele se passa na fantasia, né? Que esse mundo, entre aspas, da imaginação e da criatividade humana. E é um livro que, entre aspas, ele é um livro supostamente mágico, né? Porque
ele apresenta para o leitor um mundo que de fato, entre aspas, existe em algum outro plano, né? Diria Platão, no mundo das ideias, né? Ou no mundo da imaginação. Então, é a criatividade, a inventividade e a curiosidade humana que criam esses personagens e essa narrativa que é apresentada em traços pela história sem fim, né? E à medida que o indivíduo ele lê aquela história, aquele livro, ele acaba de alguma forma interferindo no desenvolvimento das personagens e da aventura, né? Então é bacana, né? Porque, por exemplo, como a criança, o adolescente, né, o Bastian, ele gosta muito desses temas ligados à mitologia, a culturas indígenas, que é comum, eu acho, provavelmente, né? Nos anos 50, nos anos 60, um adolescente ele assiste filmes de cowboys, né? Então, o personagem principal do filme, também é do livro, aliás, que ele lê, né? É também uma criança, para provocar esse exercício de empatia e de identificação, né? Claro, com o leitor, que no caso é o Bastian, que é o Atreio, né? Porque eles dizem na história, né, que há o nada, o vazio, né, que está devorando ou aniquilando não só as passagens, as paragens, mas também os seres que habitam esse reino fantástico que é o da fantasia. Então ali os remanescentes, representantes de vários povos e reinos ali das várias regiões do reino da fantasia vão até o Batal de Torre de Marfim, né? Para pedir conselhos à imperatriz. É engraçado porque Torre de Marfim é um, é um termo que é usado para designar, entre aspas, esse local cultural, digamos assim, que os intelectuais ocupam, né? Porque geralmente existe isso de fato, né? Os intelectuais, os filósofos, os cientistas, eles se posicionam no alto de uma, entre aspas, torre de marfim, numa condição ideológica quase que inacessível, e do alto dessa condição e dessa posição privilegiada, eles ditam como deve ser os modos de organização política e social, como a sociedade deve se desenvolver, etc. Então, esses representantes, né, no mundo da fantasia vão até essa torre de marfim. Torre de marfim que no nosso mundo é só uma metáfora, mas que no mundo da fantasia ela existe de fato. E lá eles querem reunir-se com uma imperatriz, né, que é a governante lá da fantasia. E como é entre aspas, o mundo da fantasia, a imperatriz ou a governante desse mundo é uma criança, né? Que, e ali a pessoa que recepciona esses representantes das várias regiões da fantasia diz, olha, a imperatriz está com uma grave doença, para ser curada ela precisa que uma pessoa vença um desafio X, mas que eu não vou dizer aqui. E supostamente o Atreio, né, que é um guerreiro dos povos, entre aspas, selvagens, que caçam o búfalo azul, né, eles é convocado para tentar vencer, né, esse desafio. Então, quando esse Atreio chega, até ele comenta, não, mas nós convocamos o Atreio guerreiro, né? Não é um Atreio menino, porque chega lá um menino de 11 anos, como eu disse, né? Para criar provavelmente esse paralelismo e uma identificação entre o leitor do, da história sem fim, né, que é o Sebastian, e também essa outra identificação ou empatia entre, de fato, o leitor do livro, né, a história sem fim, como eu disse, ela é voltada para esse público infanto juvenil, para esses meninos e meninas que têm 10, 11 anos, né, e daí segue. Então daí se desenrola a história. Uma coisa curiosa é que, de fato, o filme é uma adaptação literal do livro. Eu até quando li eu achei muito bacana, porque geralmente quando esse tipo de obra é adaptada para o cinema, ela é mudada quase que radicalmente. Em especial naquele tempo, né, nos anos 80, como não havia tanta forma de um público, dos fãs, fazerem reclamações e sugestões de como essa obra seria adaptada. Por exemplo, o mesmo não acontece hoje, por exemplo, em relação a filmes como a Liga da Justiça, né, do Zack Snyder, ou Vingadores, né, o Endgames, porque há essa possibilidade atualmente dos fãs eles exigirem determinadas alterações e que a história dos seus heróis seja contada de uma determinada forma. Nos anos 80 não era assim. E, repetindo, por incrível que pareça, o filme é uma adaptação literal do livro. Tudo que aparece no filme tem no livro.
como se diz, ipsis literis, né? Agora só tem um problema. O filme, ele meio que acaba antes da metade do livro. Eu não entendi por quê, né? Se eles pensavam em fazer uma continuação. Eu já ouvi falar que o autor do livro, ele desenvolveu alguns distúrbios mentais, então houve algum problema relacionado a direitos autorais. Eu não pesquisei para me aprofundar sobre isso. Eu só sei que realmente o filme acaba antes da metade do livro, e no filme eles dizem: e Sebastian viveu muitas outras aventuras. E acaba ali e segue. E repetindo, eu até me surpreendi quando eu li o livro e eu percebi que aquela história que eu conheci através do filme não era nem metade do que era narrado no livro. E o livro, depois daquela parte em que o filme acaba, ele se torna muito mais inventivo e criativo do que aquilo que é mostrado no filme. Há uma série de ambientes novos, novos personagens, novos desafios. O Sebastian, ele não é simplesmente esse leitor quase passivo, né? E quem age é o Atreio, ele vai para esse, entre aspas, reino da fantasia e passa a interagir com aqueles personagens oníricos e tal. É muito bacana a forma como o livro se desenvolve. Infelizmente, como eu disse, o filme não conta nem metade do livro, ficou faltando, eu não sei, como repetindo, eu não sei se eles queriam fazer alguma continuação, um segundo, um terceiro. Eu sei que a História Sem Fim, ele ganha sim continuação de cinema, né? Ganha mais 2 filmes, ganha uma série animada, mas o filme segundo e terceiro são muito ruins, não chegam nem aos pés do filme. Eu sinto muito pelo fato do John Hammond, né? Aquele cara dos Muppets, né? Que fazem aqueles bonequinhos, ele não ter participado da produção da História Sem Fim. Eu acho que ele contribuiria muito, mas tanto, na época nem tanto, né? Como era certamente um dos meus filmes, se não o meu filme preferido, quando eu era criança, quando eu tinha ali uns 5 ou 6 anos. E mesmo hoje, quando eu revejo, eu acho ele fascinante, em especial porque ele toca no tema do niilismo, né? O niilismo seria essa, a grosso modo, né? Partindo da lei de Nietzsche, que é ele que desenvolve esse conceito filosófico. Niilismo seria, né, nas palavras do Nietzsche, assim, parafraseando, seria a substituição de valores positivos que enaltecem, fortalecem a vida por valores negativos, né, que enfraquecem e limitam a experiência humana. Né? E o filme ele trata sobre esse tema do niilismo, de certa forma. Ele traz toda aquela discussão sobre o que é o nada, né, o que é o vazio, que já estava ali presente desde dos gregos entre aspas, originários, né, como o Parmênides, né, o que é o nada. Porque no filme, não, eles falam disso num tom sério. Eu fico até surpreso como é que eles topam, porque o filme ele tem toda uma atmosfera, uma ambientação que é bastante taciturna, melancólica, depressiva, e lembrando que é um filme supostamente voltado para o público infanto-juvenil. Hoje, certamente, o filme desse tipo não seria realizado, apesar de eu já ter ouvido boatos de que o DiCaprio ele queria refilmar essa obra, né, História Sem Fim, mas ficou só no dito pelo não dito, ou não sei se isso prosseguiu, e eu espero que não, porque de fato um filme atual voltado para o público infanto-juvenil não teria a mesma atmosfera taciturna, depressiva, melancólica e niilista, né, que esse filme tem. Niilista, literalmente. Porque, claro que para Nietzsche existem várias formas de niilismo, mas nós poderíamos, repetindo a grosso modo, dizer que o niilismo é a substituição de valores positivos por crenças e práticas que levam ao enfraquecimento da vida, né, da potência de vida. Né? Essa substituição de, entre aspas, de valores, repetindo, positivos e de elementos verdadeiros por crenças em elementos que são inexistentes, né? Ou, às vezes até metafísicos, né? Por exemplo. Né? Ou tem uma ou ligada a essas correntes filosóficas que são imaterialistas, né? Voltando, em vários momentos do filme eles discutem sobre isso, né? O que é o nada, né? Porque o nada não é existência. Porque tem uma personagem do filme que é um gigante de pedra que ele disse um dia que ele disse que ele morava numa casa que ficava à beira de um lago.
E um dia pela manhã, ao acordar, ele saiu de casa e não viu o lago. Aí os outros personagens perguntam, ah, o lago então secou? Ele, não, o lago não secou. Porque se ele secasse, ou, não simplesmente não tinha nada. Como assim não tinha nada? Ele, não, porque se o lago secasse, haveria pelo menos o leito seco do rio, ou do lago. Mas simplesmente não havia nada. Ele desapareceu, né? E esse nada começou a se expandir. E daí segue. Porque assim, como você descreve o nada? Porque você tem o ser, né? Como diria Parmênides, o ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser. No seu poema, né, sobre a natureza, né, que os romanos poderiam traduzir, por exemplo, como res natura, voltando, né? Como que você descreve a nulidade, a inexistência, o vazio? O vazio, entre aspas, não é o nada não é o oposto ao ser, né? Como muitas vezes a gente pode pensar, porque o nada é o nada, né? Como esse gigante de pedra, ele comenta, né? Não havia nada, né? Só a escuridão, as trevas, o caos, né? Que eles representam esse nada, esse vazio, esse niilismo do, do, do indivíduo moderno como uma grande tempestade, né? E tem um momento que eles, no filme, eles querem, entre aspas, atingir, por exemplo, as fronteiras da fantasia, que é um outro ponto importante. Que eles, não, a fantasia humana, quer dizer, essa nossa capacidade de inventividade, de criatividade e de especular sobre a realidade, de sonhar, não possui limites, né? Então, assim, o ser humano nunca encontrará barreiras para essa capacidade de inventividade, de criatividade, de superação dos limites. Voltando, apesar de ser um filme infanto-juvenil, e em determinados momentos do filme eles trazerem mensagens que são positivas, né, para as crianças, para os adolescentes, etc., eles acabam realizando em alguns momentos, em determinados diálogos, ali vislumbres de especulações, de reflexões que são muito densas para uma criança ali de 10, 11 anos acompanhar, como essa discussão sobre a metafísica, ou crítica à metafísica, o niilismo, e essa busca pela, entre aspas, transvaloração dos valores, não é? Porque assim, o que está além da fantasia? O que está além de uma das supostas potencialidades do ser humano? Nada. Né? Porque, entre aspas, o ser humano é um indivíduo que é aberto para algo que é novo, né? Que é ilimitado e indistinto. E isso que nós, essas crenças que derivam, o que produzem, geram, né? Ou alimentam o niilismo, elas acabam limitando essas capacidades humanas. E daí segue, quer dizer, é um filme que merece ser visto e revisto várias vezes. Ele possui uma série de pontos que são cruciais. Infelizmente, como disse, por algum motivo que eu desconheço, o Wolfgang Peterson não deu prosseguimento à obra. Eu acho que ela merecia assim ter uma continuação, uma segunda parte nas mãos do mesmo diretor, para dar continuidade a essa adaptação do livro original que não houve. E quem tiver, assim, vontade de gastar dinheiro, porque realmente o livro está muito caro, né, o do Michael Ende, que é a História Sem Fim, publicado pela Martins Fontes, né, no Brasil. R$ 130, às vezes no Amazon você encontra por 100, por 95, que eu já vi, mas eu vou esperar baixar de preço, porque eu quero esse livro. Porque como eu disse, eu li numa versão digital, mas eu quero o livro físico para ter comigo. Porque é o meu filme, era o meu filme preferido quando eu era criança, eu continuo assistindo, como eu disse, acho que eu assisto o review desse filme todos os meses, né? Tem vezes que eu assisto até 2 vezes, assisto um dia, no outro dia eu assisto de novo. E por enquanto é só, vale a pena rever a História Sem Fim. Quem for criança, assista acompanhado dos pais, que é um filme, repetindo, apesar de ser voltado para o público infanto-juvenil, ele não é um filme muito palatável, né? E é um filme relativamente curto, ele tem 1h30, 1h35. E assim, é daquele tipo de filme, novamente, que merecia ter 2 horas, tem 10, 15 minutos a mais, porque ele é fantástico. E olha que eu nem citei todos os personagens, né? Tem o Atreio, o Sebastian, tem o Falco, né? Que é entre aspas, um dragão da sorte, que ele lembra muito aqueles dragões orientais, mas a equipe de design criou uma criatura que é completamente fabulosa, né? E especial se nós pensarmos que é um filme de 84, que é um filme que é anterior a toda essa leva da
da computação gráfica. A gente tem que pensar que, por exemplo, Star Wars é de 77, 79, 78. Por enquanto é só que a memória da minha câmera já está no final. Até o próximo filme, eu espero voltar lá pro John Carpenter, que eu tô doida para rever o Starman, mas eu tenho uma versão que não tem legenda e eu não tô afim de assistir esse filme só acompanhando o áudio em inglês, do que, apesar de eu gostar ali do trabalho do Jeff Brazos, né? Que eu queria muito rever o filme do Jeff Brazos, porque eu descobri há pouco tempo que ele está com linfoma, está assim num estado bem grave, né, do câncer. Eu não queria que ele morresse, sinceramente, porque é um ator fantástico. Tem uma série de filmes como, sei lá, você tem o Coração Louco, né? Que é um filme pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator. Realmente é um cara fantástico, genial, talvez um dos melhores atores ali da geração dele. Eu não sei se ele teve problemas com drogas, com álcool, ele passou décadas assim afastado. E eu queria ver tudo que ele fez, porque é um ator excelente, né? Tem o Grande Lebowski, que tem uma série de filmes, né? Tem o Tron Legado, que eu só assisto porque tem ele ali no filme, que é incrível. Você fica até, caramba, espero que ele se recupere logo, porque, como eu disse, é um ator insubstituível, né? Ele fez o Bravura Indômita nessa regravação, né? No papel que já foi do John Wayne. E por enquanto é só, né? Até mais, até o próximo filme, ou livro, ou comentário sobre filosofia, né?